Bom dia, gente, tudo bem? Mais uma aula de EBD aqui pra gente. Deixa eu ajeitar só um pouquinho aqui essa câmera. É isso. Mais uma aula pra gente de EBD, domingo. Domingo é do Senhor. E esse domingo tá lindo. Aqui, logicamente, que eu gravo antes de ir pra igreja, mas amanheceu lindo o dia. Eu gostaria que você orasse, porque eu acho impressionante como a gente tem visto assim a chuva chegar exatamente na hora do culto. Isso atrapalha para muitas pessoas, né? Quem não tem carro, depende de transporte. Enfim, hoje eu estou muito feliz. Daqui a pouquinho a gente tem 2 cultos. E eu já tenho alguns anos que eu criei esse estilo de vida de estar na igreja dia de domingo, estar com a família e não estar disponível para algumas coisas meio que normais que eu geralmente faço na semana. Justamente por aproveitar o dia, que a igreja de alguma forma ela vai estar reunida, onde eu vou ver meus amigos, os meus irmãos, sabe? É viver em comunidade, sabe? Viver família, é viver igreja, sabe? Não esqueça disso. Não esqueça disso. Porque quando você entende isso, você avança em muitas coisas do Senhor. Então, vamos para cima, vamos começar a aula. E eu espero que vocês estejam acompanhando essa sequência, porque essa sequência aqui ela tem um sentido. A gente falou na aula passada sobre a salvação do homem como um presente divino, como algo que vem trazer a você uma força que você não tinha, um resgate do Senhor. Né? E quando a salvação ela vem, a Bíblia deixa bem claro a todos nós que nós passamos a ter uma nova vida em Cristo. Ou seja, a tua vida antiga, ela é lançada fora. Deus, ele apaga exatamente, né, a tua vida e faz você ser uma nova criatura. Isso faz com que você também tenha novas obrigações, novas tendências. Imagina só você, por exemplo. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você que antes de conhecer Jesus, aí você tinha um pulmão, vamos dizer assim, que fumava muito, né? Você fumava muito, prejudicou seu pulmão. E aí, por um milagre, você consegue um pulmão novo, você consegue esse órgão novo, você faz um transplante, né? E aí você, nem sei se dá para fazer um transplante de pulmão, não sei, mas vou dar um exemplo de um coração, por exemplo. E aí você muda esse coração, ou esse pulmão, ou esse fígado, sei lá, e você recebe isso novo, e aí você logicamente tem uma consciência que algo que você fez, você estragou aquilo, e agora você vai ter que ter novos cuidados com aquilo que há de novo. É exatamente isso que a Bíblia deixa bem claro para todos nós. Por exemplo, a Bíblia vai falar de um Provérbios do cão voltando pro vômito. Não sei se você já viu, mas o cão ele tem esse hábito de ir lá e comer o vômito. E a porca lavada voltar a se enrolar de novo na lama. Né? A Bíblia vai dizer que seria melhor a gente não conhecer o santo mandamento, o santo evangelho, do que saber e depois virar as costas. É como se nós fôssemos esses cães e essas porcas que já foram lavadas. A Bíblia vai dizer isso, se eu não estou enganado, no livro de Tiago. A nova vida em Cristo é nossa. E a gente tem que zelar por isso. Hoje é aula sobre isso. E eu quero que você já anote aí. Eu vou liberar o PDF. Até esqueci de mandar o PDF da aula passada. Mas eu vou mandar esse PDF aqui.
a nova vida em Cristo. Olha que privilégio você agora ter uma nova vida em Cristo. Olha, a fé cristã, ela é aquilo que traz a nós essa consciência. Se você for olhar alguma fé por aí, existe alguma fé por aí que vai falar que você precisa sofrer, porque tem o karma, tem isso, tem aquilo, tem tantas coisas. E aí esse sofrimento, ele passa a ser uma realidade da sua vida, né? Então eu queria muito que você entendesse que o que Deus nos dá é uma nova vida, Ele nos faz nascer de novo, Ele faz com que o nosso ser seja novo, Ele faz com que a minha vida e a sua vida venha a ser como uma vida de uma criança. E isso é especial demais, gente. Isso é poderoso demais. A graça de Deus vem sobre nós e a gente passa a ser uma nova criatura. Glória a Deus por isso. Então vamos explicar na prática como é que funciona isso. Vamos lá. Depois que o homem ele começa uma nova vida com Cristo, recebendo o perdão dos seus pecados, como a gente falou na aula passada, a Bíblia diz que esse mesmo homem agora é uma nova criação, uma nova criatura. Portanto, nós devemos conhecer algumas condições dessa nova vida. Quem é fiel, gente, no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Porque eu quis deixar isso aqui para você. Porque muitas vezes a gente até minimiza a possibilidade daquilo que Deus ele nos falou que a gente seria. Por exemplo, ele usa uma figura de linguagem bíblica aí nesse sentido, que nós seremos como crianças. Ou seja, uma criança, ela não sabe. Eu sempre falo isso, mas eu preciso colocar aqui também na aula. Uma criança está com o HD dela zerado. Não sei se você já conheceu uma criança que está começando a vida ali com seus 5 anos, ela não sabe de quase nada e ela começa a fazer. Ela deve fazer umas 1000 perguntas por dia, porque ela é criança. Ela tem uma humildade para ir aprender, para perguntar. E é isso que a Bíblia, de certa forma, fala para todos nós, que a gente tem que ser como criança. Jesus falou, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ou seja, no fundo, essa figura de criancinha é uma figura de humildade, de simplicidade, que agora, nessa nova vida, a gente tem que ter. Por isso que a Bíblia vai falar e deixar bem claro que aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. O que é que a Bíblia está querendo dizer, de certa forma? Que agora essa natureza antiga sua, ela foi deixada de lado, e que agora existe uma tendência nova para a sua vida, onde você vai se sentir até mal se você, nessa nova vida, começar a querer fazer coisas antigas que você fez na vida antiga. Então, não combina mais. Então, por quê? Porque o seu espírito foi regenerado, Deus, ele tocou dentro de você, ele mudou coisas dentro de você, ele convenceu você sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo, e aí agora você simplesmente deve viver esse novo de Deus na sua vida. Você tem que viver isso. E isso é especial. Amém, gente? Então, a transformação do homem. Preste atenção como é que funciona isso. O homem salvo, agora ele é uma nova criatura. A Bíblia vai deixar bem claro aqui em 2 Coríntios 5,17, que assim como por você estar em Cristo, você agora é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e se fizeram novas todas as coisas. Ou seja, Deus, através desse ato do arrependimento, vocês lembram que o João Batista fala? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. É como se o arrependimento trouxesse para nós, para dentro do nosso ser, no nosso ser, uma consciência de verdade agora espiritual, de uma nova criatura. Por isso, é muito comum, quando alguém vem ao Senhor, quando alguém começa a sua vida cristã, às vezes se sentir muito, assim, até religioso em algumas coisas, porque essa tendência ela vem tão forte, que aquilo que aquela pessoa fez foi
fez tão mal para ela que agora ela não quer saber de nada, e ela se torna, às vezes, muito rígida em relação a isso. E a gente tem que ser realmente rígido com o pecado, porque Deus insere essa natureza dentro da nossa humanidade, e essa tendência, ela é uma tendência que o Espírito Santo vem para que a gente possa viver uma transformação genuína. Eu sempre falo isso também na igreja, que a salvação de Deus na nossa vida, ela é um evento, mas a nossa transformação, ela é um processo. Então entenda que a transformação do homem, ela não começa de um dia para a noite. A transformação do homem, ela é um processo que o homem e o Espírito Santo, com a voz de Deus, passa a ter um chamado, uma consciência maior, e agora entendendo que a gente tem uma natureza caída, que existe um velho homem que quer voltar, mas que a gente precisa seguir nesse passo de transformação. Ou seja, existe uma disposição natural a cada um de nós à perversão. Eu não sei, eu gosto de dar esse exemplo, mas eu não sei se você já viu um episódio do Pica-Pau, que o Pica-Pau tá dando uma voltinha e tal, e ele de repente visualiza uma torta. Essa torta tá tipo ali numa janela e tal, e o cheiro da torta personifica em uma mão, tipo, sabe, meio que tentando puxar ele assim pelo nariz, hipnotizando ele e tal, fazendo isso aqui. E aí ele pega e faz isso aí. E aí ele chega até lá, com a mão, trazendo ele, essa questão toda. E quando ele chega ali perto da janela, o que é que acontece? Parece um anjinho e um demoninho, né? O anjinho falando assim, olha, essa torta aí não é tua, isso não deve ser a realidade da sua vida, não pegue. E o capetinha dizendo, pega, não tem ninguém vendo e tal. No fundo, é isso que acontece nessa transformação. Nosso corpo vai obedecer à vontade da alma ou à vontade do espírito, tá? A vontade do espírito é como se fosse esse anjinho, e a vontade da alma é como se fosse esse capetinha, que é o nosso lado natural da perversão. Por isso que Paulo ele diz isso. Quando eu penso fazer o bem, eu já fiz o mal. Então, o primeiro ponto que você precisa entender sobre a sua transformação é que você sempre vai ter uma inclinação para fazer aquilo que você fazia antes. Mas também existe uma força que você não reconhecia, que não tinha antes, que é a força do Espírito. A Bíblia diz assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Então a carne, ela de forma natural, ela vai vencer se você, de certa forma, não buscar a Deus. Então, por isso que você tem que buscar o Espírito. Quando você busca o Espírito, a carne fica pequena. Quando você não busca o Espírito, a carne cresce. Eu não estou nem falando de ser carnal ou ser espiritual, só estou falando de um ponto aqui. Naturalmente, a gente já está aqui, ó. A nossa perversão está aqui. Quando eu penso fazer o bem, eu já fiz o mal. Então, você precisa fazer isso aqui, ó. Diariamente, para que você diminua cada vez mais. Não sei se você está entendendo, mas eu preciso de falar isso. Então, quando abrimos o nosso coração a Jesus, Jesus insere uma nova tendência na nossa natureza, que eu já expliquei aqui para vocês. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e gera em nós uma nova mentalidade, mortificando os efeitos da carne, nos enchendo do poder para vivermos segundo a mente de Deus. Preste atenção. Preste atenção. Eu e você somos chamados a viver uma experiência espiritual poderosa. E aqui, gente, não tenho como mensurar para você, porque não existe limite nisso. A Bíblia vai deixar assim, como que nós poderíamos entender a altura, a largura, a profundidade de conhecer o Senhor, que excede todo o entendimento humano. Ou seja, é como se fosse uma fonte a jorrar, onde eu e você somos chamados a viver
poderosamente uma busca pela nossa transformação. E aí entra níveis espirituais, de dons espirituais, que a gente vai falar sobre isso. Quando você encara essa visão dessa transformação, colocando o Espírito sempre aqui, você vai começar a ver coisas sobrenaturais, você vai começar a viver milagres, você vai começar a ver as coisas espirituais, você vai começar a discernir de forma espiritual, você vai começar a orar, as coisas vão acontecer. Você quer isso? Você deseja isso verdadeiramente? Porque entenda uma coisa, preste atenção. Quando você não vive essa busca pela transformação, você vai ser um crente comum, um crente normal, um crente nominal, muitas vezes. Mas Deus não quer isso. Deus, ele quer filhos maduros. Então, entenda que o caminho do crescimento é o caminho da transformação. E a transformação não é um evento. A transformação, ela é um processo. E aí entra. Você quer entrar nesse processo? Você deseja participar desse mover, nesse processo de Deus? Vamos lá. Deus nos concede, nos dá consciência de que há prazeres que edificam e há prazeres que geram morte. E também nos dá o poder para dizer não aos desejos da carne. Quanto mais investimos no Espírito, menos concederemos esses efeitos da carne. Andais no Espírito, jamais satisfareis os desejos da carne. Entenda uma coisa, Deus está te chamando para uma transformação. Deus está te chamando para um crescimento. Vamos lá. Mas no meio dessa transformação existe esse negócio aqui, ó, que é pesado. Presta atenção. O problema do pecado na nossa transformação. A maior parte, entenda isso, das nossas batalhas espirituais, eu falei que você vai ter batalhas espirituais quando você desejar uma transformação. Se desejar uma transformação, você precisa entender que você também está traçando ali uma batalha contra o seu eu, contra a sua vontade. Então, entenda que essas batalhas, antes de vir para a realidade, elas são vencidas na mente. Ou seja, eu e você, somos pessoas que podemos ou não vencer essas batalhas aqui na mente. Ou seja, se eu e você levarmos cada pensamento que a gente tem errado, dessa natureza caída, à obediência do Senhor, a nossa caminhada diária vai ser uma caminhada de obediência. Ainda mais se você, além de orar, ler a Bíblia diariamente, você vai se encher da palavra. Gente, é diferente a vida de quem lê a Bíblia. Se você não tem essa consciência, passe a ter hoje. Comece a ler a Bíblia diariamente. Porque as verdades de Deus, gente, elas entram no nosso coração com uma paz. As verdades de Deus, o mover de Deus, o Espírito Santo, ele vai estar com a gente naquele momento da palavra e você começa a se alimentar o quê? O seu espírito, para que você não ande na carne. Então entenda que para você vencer a tentação, para você fluir nessa transformação, para você crescer na obediência do Senhor, você precisa crescer no relacionamento com Deus. Ao contrário, se nós permitirmos muitas vezes que os nossos pensamentos tenham liberdades, nós vamos começar a ceder também sugestões tentadoras que o inimigo vai lançar na nossa mente como dados inflamados, como pensamentos errados, como raiva, como ira, como tantos sentimentos que existem errados. E quando a gente, não somente de forma imoral, aceita esses pensamentos, essas propostas, a gente vai começar a ver a nossa vida vivendo ali fantasias secretas, ou até mesmo pensamentos de ira, de raiva, de morte, de destruição, de assassinato no nosso coração, sabe? Porque a Bíblia diz
tem alguma coisa contra o teu irmão dessa forma, tu já assassina essa pessoa dentro de ti. Então, o problema do pecado vai ser você vencer mentalmente muita coisa que vai vir na tua cabeça. Por quê? Porque inicialmente, preste atenção, os nossos pensamentos, eles não são nada mais do que reações involuntárias de estímulos externos. O que é que acontece isso? Isso aqui, para muitas pessoas, talvez seja hoje, o que eu vou falar para ti, seja uma coisa que você não sabia. Quer dizer, pensamentos que vêm na sua cabeça de propostas indecorosas, propostas maliciosas, propostas pecaminosas, propostas que tem a ver com sensualidade, com tanta coisa que pode vir na tua cabeça. Esses pensamentos, inicialmente, eles estão querendo criar um lugar dentro de ti. Ou seja, eles são reações, muitas vezes, involuntárias de estímulos externos. Por exemplo, você pode ter medo por assistir um filme de terror. Você pode começar a se tornar uma pessoa muito promíscua por viver em pornografia. Você pode estar nutrindo isso aí por simplesmente ter várias fantasias secretas, porque você está estimulando várias coisas que têm a ver com os seus pensamentos. Por exemplo, quando eu estou lendo a Bíblia ou adorando a Deus na igreja, os meus pensamentos se dirigem a Deus. Mas, por outro lado, quando eu sou bombardeado por estímulos materialistas, estímulos sexuais, os meus pensamentos se voltam para a realidade desses desejos. E isso é, de certa forma, a tentação. Pastor, e eu estou pecando. A tentação não é pecado. A tentação é a proposta que vem da nossa natureza, ou até mesmo de Satanás, porque ele é tentador. Ele lança sobre as nossas mentes, os nossos pensamentos, as suas ideias. E aí, cabe a nós praticarmos isso. Se tem a ira de você brigar ou até mesmo bater em alguém. Se é uma coisa sexual, você fazer esse caminho até ir para a realidade onde o seu corpo vai executar isso. Pastor, mas a gente não peca por mente? E logicamente, nós somos pecadores e a Bíblia diz que existe uma natureza pecaminosa dentro de nós. Mas muitas coisas que você, por exemplo, pode pecar, por exemplo, na mente por natureza, vai ter a diferença sempre da realidade realmente do pecado em si. Não existe pecadinho, pecadão. Existe pecado, tudo é pecado, porém existe uma consequência. Qual é a diferença? O que diferencia um pecado do outro? A consequência que ele vai ter. Por exemplo, se eu deixo aqui esse copo de café, né? Deixa aqui na mesa, copo de café e esse negocinho aqui que é quase R$1.000, o negócio desse fone, desse microfone aqui. Se alguém roubar, aqui no caso é pecado, né? Mas se alguém vem e rouba um café ou um copo de água, pega e leva, alguém olha e fala, coitado, tá com fome ou tá com sede, deixa ele. Mas ele roubou, porque ele não pediu autorização, diferente que alguém levar isso aqui. Consequência. Existem coisas que têm valores, e os valores sempre vão trazer consequências maiores. Existe uma coisa que você pode pecar na sua mente, você deve tratar isso, você e Deus. Uma outra coisa é você pegar todos os pecados da sua mente e vir para a realidade. A consequência disso vai ser muito pior. Então o problema da tentação vai envolver essa questão, gente. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Solzão lindo. Vamos lá, que a gente já vai terminar. Então, nesse ponto, os meus pensamentos ainda se encaixam no reino da tentação, como eu expliquei para você. Eu posso rejeitá-los ou então criar, presta atenção, um lugar para eles dentro do meu coração. E se me recuso, por exemplo, a permitir que se alojem, logo esses pensamentos morrerão, pois eles precisam do meu consentimento para existir.
Ou seja, os meus pensamentos se transformam em pecado quando eu dou a eles permissão para eles se alojarem dentro de mim. Ou seja, preste atenção, deixa eu tentar te explicar em relação a isso. É aquela coisa que Lutero falou. Eu não tenho como impedir que pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. Você está entendendo? Ou seja, se eu rejeito os pensamentos errados, eles vão sumir. Se eu começo a aceitar eles, eu vou projetar um dia e vou executar o que o pensamento veio na minha mente. É assim que funciona a tentação. Antes ganha a nossa cabeça, depois ganha a nossa realidade. Então, na raiz de cada luta espiritual há duas forças em guerra: a vontade de Deus e a nossa vontade. Preste atenção. Quando chega a tentação, nós somos o nosso pior inimigo, gente. Então, o tentador, logicamente, ele tem ali uma parte a executar, mas também os amigos, os colegas que nos influenciam. Muitos deles, eles têm até uma parte pequena, porém o papel principal de tudo isso é do inimigo interno. Isso é a nossa vontade. Você precisa caminhar nessa realidade, gente. Que existem influências externas, existe um inimigo, mas existe uma coisa chamada tua vontade. Tua vontade. E a tua vontade, às vezes, não é a vontade de Deus. São três vontades, são três vozes que você vai sempre escutar dentro da sua cabeça. A voz de Deus, que é a voz do Espírito, a voz da sua alma, que é a sua vontade, e a voz do Satanás. A voz do Satanás, a voz de Deus, a gente consegue discernir, mas a nossa voz, às vezes, a gente não consegue, não. A gente não tem essa capacidade, às vezes, de discernir. Por exemplo, deixa eu te falar, Davi. Davi, quando ele teve a ideia de construir o templo, era a vontade dele, presta atenção. Vou construir um templo que não é certo, Deus está ali no meio das tendas, eu estou errado, está aqui, estou vivendo numa casa bonitona e Deus está ali no meio do deserto. Ele teve uma ideia, uma vontade de construir um templo para Deus. Mas quando ele apresenta todo aquele projeto, o profeta, Deus fala com o profeta, e Deus pega e fala assim, olha, Davi teve uma ideia legal, ou seja, a vontade dele é boa, mas não pedi isso para ele. Vamos fazer assim? O filho dele vai fazer isso. Muitas vezes, gente, a nossa vontade precisa se encaixar com a vontade de Deus. E muitas vezes a gente não reconhece isso, porque nem tudo que eu quero que é bom é a vontade de Deus. A gente precisa orar. Mas algumas coisas que é da sua vontade, você já percebe que não é a vontade de Deus. E aí que você não sabe, muitas vezes, discernir esse inimigo interno que vive dentro de você. Você acredita que teve alguém que eu, por exemplo, não achava que tinha uma maturidade espiritual? E eu falei, cara, não acho que você deve fazer isso assim agora. Então espera um pouco, amadurece um pouco, faz mais umas aulas aqui, cresce aqui para te poder fazer isso aqui. A pessoa, não, lógico que Deus quer isso e tudo mais. Aí, conclusão, gente, muitas vezes a pessoa não está preparada espiritualmente, aí depois vem ataques malignos, vem tantas coisas que acontecem, e aí a pessoa não resiste. Então, uma vontade boa, aparentemente, assim, que Deus aprovaria, mas Deus não estava falando isso. Às vezes a vontade da pessoa fazer isso, né? E é isso, vamos lá. Então, essa vida vitoriosa que a gente vai ter, diga amém, ela se dá quando a gente começa a vencer, cara. Vencer a tentação. Aí tu cresce. Basicamente é isso, você precisa entender. Hoje, esse papel da transformação, do papel onde você cresce, avança em Deus, é vencer a tentação para ter uma vida vitoriosa. Então, a nossa vitória se dá quando nós submetemos a vontade de Deus e rejeitamos fazer a nossa vontade. Isso significa o quê? Se render ao senhorio de Cristo. Deixa eu te falar, tem muitas pessoas, gente, que tem Jesus só como seu Salvador. Não tem Ele como seu Senhor. O senhorio de Cristo, gente, envolve não somente a sua salvação, não envolve somente o seu problema pessoal, a sua lida, a sua falta de emprego, sabe? Quando você se submete ao senhorio de Cristo, você se submete
totalmente, você consagra a sua vida ao Senhor. Você consagra o seu dinheiro, você consagra o seu salário, você consagra os seus filhos, você consagra a sua casa, você consagra o seu marido, a sua esposa, você consagra tudo é de Deus. Então isso inclui a graça que você precisa ter de Deus ser, não digo o teu sócio simplesmente, mas o dono de tudo e você ser o mordomo dessas questões espirituais, sabe? Cada obediência, desculpa, tá até errado aqui, cada obediência à vontade de Deus produz um enfraquecimento na nossa vontade. Todas as vezes que vencemos uma batalha contra a tentação, nós enfiamos ali uma faca no nosso eu. Entenda uma coisa, muitas vezes, vou dar o exemplo dessa questão financeira, que é uma coisa muito presente às vezes. Você sabe que a Bíblia fala, né, que a gente tem que ser fiel nas nossas doações, que a gente tem que ser dizimista, que isso é uma forma da gente ter o nosso... Porque, entenda uma coisa, o nosso salário é o nosso suor. O nosso salário é o nosso suor. Então, quando você pega essa 10ª parte e apresenta para Deus, está dizendo assim, Senhor, eu amo tanto o Senhor, eu amo tanto aquilo que o Senhor fez através da minha vida, que eu estou dedicando uma parte do meu suor mensal para que o reino de Deus cresça, para que almas sejam convertidas, para que a estrutura do reino de Deus ele venha crescer, prosperar, e almas venham ser tocadas. Ou seja, a salvação que veio para mim, para minha vida, me faz andar em vitória de ser alguém participante disso verdadeiramente. Então não esqueça disso. Jesus ele não te salvou apenas para te livrar do inferno. Deus ele veio, te salvou para te fazer ter uma vida vitoriosa que envolve a obediência a tudo que envolve dele. Então, entenda, todas as suas áreas precisam estar consagradas ao Senhor. Nunca esqueça isso. Porque quando se trata, por exemplo, da tentação, a causa principal é a nossa natureza caída. Isso é, a nossa predisposição para pecar. Ou seja, a única defesa que o crente tem contra as mentiras de Satanás é as verdades da palavra de Deus, que eu já falei para vocês. Ou seja, nunca use nenhum raciocínio lógico, porque você vai cair, você vai perder. Ou seja, na tentação, Jesus nos ensina que é a palavra que rebate a tentação. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Então, você observa que a palavra é aquilo que faz a gente crescer. Então, se você está aqui hoje, você está zerado de Bíblia, você está zerado de proteção para tentação, porque na tentação, a palavra é aquilo que faz você viver uma vida vitoriosa. Vamos lá, já vou terminar, que já tem aqui 40 minutos, é isso que a gente quer, praticamente, né? Então, o próprio Senhor Jesus, ao ser tentado, usou a verdade da palavra de Deus. Ele nos ensina em relação a isso, eu já acabei de falar para vocês. Então o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então entenda, a palavra de Deus é aquilo que vai te fazer vencer mais poderosamente as tentações. Eu estou aqui para orar por você. Eu vou orar por você e eu quero que você cresça na palavra, cresça no relacionamento com Deus, porque isso é aquilo que resolve verdadeiramente o problema da tentação, as guerras, tudo aquilo que temos e somos. Pai, nós declaramos que nesse domingo haja um fluir, um crescimento sobre tudo. Meu irmão, minha irmã que está aqui nesse lugar, receba mais e mais do Senhor, da tua graça, do teu favor, que nós possamos ver um crescimento na nossa igreja através da tua palavra, que a tua palavra cresça, que a tua palavra flua, que a tua palavra avance no nosso coração, que esse tema aqui, Senhor, seja um tema de crescimento para todos nós, de avanço a todos nós. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Bom domingo e não falte no culto hoje, vai ser poderoso em nome de Jesus. Até mais.